Bem, boa noite a cada um de vocês. É realmente um privilégio estar de volta. Temos vindo a essa igreja por tantos anos que nem posso contar. Nos anos 90, quando começamos a vir e não paramos mais. Deixamos de vir ano passado, mas temos sempre vindo aqui muitos anos porque vocês nos têm tolerado e continuam nos convidando. Então viemos. Então estamos muito felizes por estarmos mais um final de semana com cada um de vocês. Tenho vindo aqui tantas vezes que este fim de semana, pelo menos esta noite de sexta-feira, eu irei compartilhar algo que geralmente não compartilho, porque há vários temas da Bíblia muito importantes. Por exemplo, tenho passado a maior parte do meu tempo aqui, nos últimos anos, falando sobre, seja justiça pela fé, de uma forma ou outra, ou também sobre o grande conflito entre Cristo e Satanás, e como tudo terminará. Este tem sido meu foco principal ao longo dos anos. E, aliás, nós iremos tratar disso amanhã. Estes serão nossos temas de amanhã. Vamos passar a manhã e a tarde falando sobre esses temas novamente. Mas, às vezes, pessoal, precisamos cair na realidade. Precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos olhar para as coisas como elas são. Às vezes, não da maneira que gostaríamos que fossem, mas da maneira como elas realmente são. Se por acaso há coisas que precisam de atenção, talvez possamos resolver algumas coisas. Esta noite, meu tema será roubo de identidade no Adventismo. E sabemos muito sobre a perca de identidade nesses dias. E penso que estamos perdendo da identidade em nossa igreja adventista nesses dias, que precisamos desesperadamente recuperar. Então iremos focar nisso hoje à noite. E a propósito, nesta noite realmente não vai ser um sermão. Realmente não é um sermão. Eu estarei usando várias coisas com que tenho me deparado nos últimos anos em publicações adventistas, principalmente na Advent Review. Estarei compartilhando algumas coisas que estou convencido de que precisamos analisar. Eu chamaria a mensagem desta noite de uma análise, o que é diferente do que normalmente tenho feito nos últimos anos. Mas vocês me convidaram aqui para saberem, penso eu, sobre quem somos, qual o nosso ministério e o que defendemos. Então hoje à noite nós só iremos lidar com algumas questões que acho que precisam de atenção. Então vamos orar. Pai que estás nos céus, eu oro para que nosso estudo hoje à noite possa ser proveitoso para nós individualmente e para nós como um povo, como uma igreja, um corpo, um remanescente se preparando para a breve vinda de Jesus Cristo. Então guie-nos, Senhor. Ajude-nos a olhar para aquele dia quando não teremos mais que lidar com problemas, porque os problemas terão sido resolvidos por Jesus Cristo. E Ele virá para nos levar para casa. Eu peço isso em nome de Jesus. Amen. Eu irei começar com uma carta que chegou ao Amazing Facts. Estou escrevendo para que vocês saibam quão extremamente abençoado eu sou pelo Amazing Facts. Tenho 20 anos e cresci na igreja. Aprendi mais com vocês em um mês do que aprendi em 20 anos. Minha igreja constantemente me alimenta com leite e eu tenho me tornado intolerante à lactose. Eu sempre ansiei por uma verdade bíblica mais profunda e eu sou grato a Deus por usar vocês para me ajudar. Os jovens na minha igreja mal conhecem as verdades das profecias bíblicas ou mesmo as crenças doutrinárias. Na igreja temos o costume de viver bem e pregar um bom sermão. Enquanto que isso tem o seu lugar, penso que nós estamos enfraquecendo a juventude por não ensiná-los sobre coisas como eventos finais. Estou compartilhando isso com vocês não para promover o Amazing Facts, mas para abordar novamente talvez nosso maior problema denominacional: neutralidade, politicamente correto e pouco ou nenhuma verdade presente. Eu irei compartilhar mais duas cartas com vocês. As duas vieram da Advent Review. Pessoas de outras igrejas podem ser amigáveis e amáveis. Sua música pode ser bonita e os sermões inspirados. Então, se nós adventistas pensamos que podemos atrair conversos sinceros, simplesmente provendo-lhes todas essas coisas, boas como sejam, enganamos a nós mesmos. Outras igrejas podem dar a eles tudo isso
sem exigir os sacrifícios que vêm ao se tornar um adventista. A primeira e única coisa que as pessoas não podem obter nessas outras igrejas é a verdade não adulterada para esses últimos dias. Tentar competir com as igrejas do mundo e não dar-lhes a única coisa que nos faz especiais é um esforço inútil. Falar a verdade com amor, mas com convicção. Devemos enfatizar em vez de minimizar a verdade que nos torna diferentes e distintos. Um erro trágico que temos cometido é a ideia de substituir a verdade presente por preciosa verdade. Todas as muitas verdades da Bíblia que são muito úteis, que guiam nossos pensamentos e a maneira como fazemos as coisas. E os conselhos de Jesus em muitas áreas. Isso é preciosa verdade. O que é verdade presente? Como estar preparado para o fim do mundo. Como estar preparado para o colapso de tudo que conhecemos ao nosso redor. E que todos estarão lutando pela sobrevivência. Um pensamento um pouco parecido com Israel. Nos dias em que estiveram em Canaã e contemplaram os adoradores de Baal, então acharam emocionante e perguntaram se poderiam copiar um pouco daquilo. Penso que estamos fazendo o mesmo, ao tentar copiar o que as outras igrejas estão fazendo com sucesso, e tentando tornar isso nosso também. Agora irei compartilhar uma carta comovente, novamente da Rivel. Frequentei fielmente uma igreja adventista por 20 anos. Quando a igreja recebeu o novo pastor, o pastor e o ancião decidiram tomar mudanças drásticas para atrair solteiros e casais adultos sem filhos. A programação infantil foi praticamente eliminada e as famílias foram expulsas da igreja. Eu permaneci. Eu fui ensinada a não abandonar a igreja e trabalhar para fazer mudanças. Eu fiquei em detrimento de meus próprios filhos, que estavam recebendo nenhuma educação bíblica diferente da que eu estava os ensinando em casa. Meus 2 filhos se cansaram e quiseram sair da igreja adventista completamente. A pedido dos meus vários conselheiros cristãos, finalmente admiti que fiz tudo o que pude e nós saímos. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Muitas das pessoas ali se tornaram família. Nós unimos agora a uma nova igreja adventista com crianças. Meus filhos, meu esposo e eu estamos envolvidos na nova igreja trabalhando como líderes. Há momentos em que uma pessoa faz tudo o que pode, então deve encontrar uma igreja onde possam usar os dons que Deus os tem dado. E esta carta ilustra algo que tenho defendido por muitos anos. Você permanece em uma situação negativa desde que tenha influência, desde que você possa ajudar, desde que você possa mover as coisas na direção certa. Mas quando isso acaba, você deve procurar por outro lugar na vinha de Deus, para fazer a obra que Deus lhe ordenou fazer. E esta é uma questão muito delicada e não pode ser feita de forma agressiva. Deve ser feita com oração e individualmente. Outra pequena coisa que me deparei em nossa carta. Infelizmente, alguns pastores pensam que a única solução para atender o desenvolvimento da igreja é começar uma banda e trazer diáconos dançarinos. Bem, talvez essa não seja a resposta. Esta tem sido chamada como a pesquisa mais extensa já realizada a respeito das atitudes, crenças, experiências e práticas espirituais dos adventistas do sétimo dia, baseado em dezenas de milhares de pesquisas ao redor do mundo. E eles tiveram algumas descobertas interessantes. Por exemplo, professores da escola sabatina foram mais cogitados do que pastores e anciãos, quando os membros da igreja foram solicitados a declarar quem era mais amigável, mais atencioso e teve um efeito positivo em sua vida espiritual. Eu não fico surpreso com isso, porque eles estão nas classes da escola sabatina pessoalmente, não é? E é um pequeno grupo, e você pode interagir, você pode falar. Então, professores da escola sabatina, vocês têm uma grande responsabilidade de serem um tipo de conselheiros que nossos membros precisam. Esta é uma parte crucialmente importante da igreja. Surpreendentemente, cerca de 3/4 dos adventistas abraçam fortemente o ministério profético de Ellen G. White. Eu pensava que seria menos do que isso. Então eu achei que foi uma boa descoberta. Agora o próximo não é tão bom. Apenas cerca de 1 em cada 3 famílias realiza cultos diários. Isto não é um bom sinal. Outra,
Quase a metade dos estudantes universitários e recém-formados dizem aceitar homossexuais praticantes como membros regulares da igreja. Tudo isso mostra a incrível influência da cultura em nosso sistema de crenças. A cultura está invadindo nossa igreja de maneiras não muito positivas. A igreja é 57% mulheres e 43% homens. 54% dos membros de todo o mundo têm entre 16 a 40 anos de idade. Quando questionados se eles esperam que o mundo acabe nos próximos 20 anos, apenas 22% dos entrevistados fortemente concordaram e 45% fortemente discordaram. Esta estatística pode mostrar mais do que qualquer outra coisa por que a igreja está tendo problemas. Não estamos focados no selo de Deus, no fechamento da porta da graça e na segunda vinda de Cristo. Estamos aqui para muito tempo. Estamos planejando ficar aqui mais um pouco. E amigos, isto não é adventismo. Isso realmente não é adventismo. A Igreja Adventista Mundial perdeu pelo menos um de 3 membros adventistas do sétimo dia nos últimos 50 anos. 1 em cada 3. E neste século, a relação entre a perca de pessoas e novos conversos é de 43 por 100. Lembra quando houve o colapso da União Soviética em 1991? Muitos grupos adventistas promoveram eventos evangelísticos em grande escala, acompanhado por corais em massa e apresentações em multimídia. Lembro-me de ler os brilhantes relatórios, como as pessoas vinham em centenas para a igreja adventista. Agora o resto da história. Muitos recém-batizados se uniram à igreja, pensando que ela era seu ingresso para conseguir sua própria riqueza. A igreja na Rússia não tinha uma estratégia de longo prazo, nem infraestrutura denominacional até aquele momento. E a maioria daqueles novos convertidos logo parou de frequentar a igreja. E este foi um dos exemplos mais tristes que vi na minha vida. Batismo em grande massa e má preparação para batismo. Todos esses membros desapareceram e nós não sabemos o que aconteceu com eles. Iremos compartilhar um pouco de nosso presidente mundial, Pastor Ted Wilson. Todos estes apareceram na Adventist Review. Meu amor pela igreja e fidelidade por sua palavra me leva como pastor dos crentes adventistas do sétimo dia em todo o mundo a compartilhar algumas de minhas preocupações. E aqui foi sua primeira. A perca da identidade adventista do sétimo dia entre alguns de nossos pastores e membros da igreja. Exatamente aí pode ser a raiz de nossos problemas. Qual o nosso propósito? Qual a nossa mensagem? Por que estamos aqui? Por qual razão esta igreja foi chamada à existência? Ele continua: muitos de nossos pastores e membros têm se esquecido do divino chamado profético que Deus nos deu como uma igreja. Há uma crescente tendência de minimizar nossas diferenças com outras denominações. Lembro-me de uma clara citação de Ellen White: nossa mensagem é a mensagem de vida ou morte, e devemos apresentá-la em toda a sua relevância. Isso me leva à segunda preocupação. A crescente influência do mundanismo em nossas igrejas é alarmante. O apóstolo João disse: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estou preocupado com a maré de mundanismo quase esmagadora que tem invadido algumas de nossas igrejas. Padrões que uma vez foram valorizados pelos adventistas do sétimo dia, nas áreas da alimentação, vestuário, recreação, entretenimento e na guarda do sábado, estão rapidamente se tornando coisas do passado. Não é tempo de brincar com o vestuário, alimentação, entretenimento e influências mundanas do diabo. Isto me leva a outra preocupação, disse ele: o perigo da desunião. Descartar ou ignorar acordos mútuos viola uma confiança sagrada e cria discórdia desnecessária. Essa é a última das minhas principais preocupações: o aumento da apatia espiritual e comodidade prevalecente na vida de muitos. A profeta de Deus não poderia deixar mais claro do que escrever: onde não há ativo trabalho em benefício de outros, o amor diminui e definha a fé. Eu fiquei impressionado nos últimos anos com a importância de nossas mensagens. Quero dizer, nosso evangelho e nossas doutrinas. Há algo ainda mais importante do que a mensagem que temos.
que está causando alguns problemas. É a perca do entendimento do porquê existimos como um povo remanescente. Qual o nosso propósito? Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Por que Deus nos trouxe à existência? Penso que temos perdido isto, que é a nossa identidade. E esta perda se estende aos níveis mais altos de nossa igreja. Irei ilustrar isso por 2 presidentes da Associação Geral. O primeiro, Pastor Paulsen, escreveu um livro intitulado Para Onde Estamos Indo? Vitória e derrota nos acompanharão até chegarmos ao fim de nossa jornada. Meus amigos, esse é o coração do evangelho evangélico. Teremos algumas vitórias, teremos algumas derrotas e falhas em nossas vidas pessoais. E vai ser assim até Jesus voltar. Essa perspectiva nos impedirá para sempre de realizar e alcançar nossa missão. Se isso se tornar norma em nossa igreja adventista. Ele continua, a pergunta é, o que Deus espera de nós hoje como indivíduos e como uma comunidade de crentes? Somente quando estivermos cientes da resposta para esta pergunta, que o revivamento e reforma será algo mais do que palavras e slogan. O que Deus espera de nós hoje? Ele pergunta. Em uma ceia em particular que Jesus teve com os discípulos, ele os disse, vós sois minhas testemunhas. Diga a eles quem eu sou e o que eu fiz. Fazei discípulos deles. Então ele conclui, essa é a nossa primordial e única missão. A igreja não tem outra missão. Meus amigos, esta é a missão que todas as igrejas evangélicas têm. Ganhar almas, levar o evangelho, onde quer que seja necessário. Todas as igrejas conservadoras têm esta missão. Isto não é a única coisa para o adventismo. E eu estou sugerindo que este não é o entendimento do real propósito do adventismo, no qual irei logo chegar. Ele finaliza. Ser fiel à nossa missão dada por Deus é nosso objetivo. Todas as nossas energias e recursos devem ser focados nisso. Não podemos deixar que nada nos distraia. É para cumprir essa missão que existimos como um povo. Todas as palavras estão corretas, exceto o foco que ele dá, que é na missão secundária da igreja e não na missão principal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irei compartilhar mais um, desta vez do pastor Ted Wilson. E vocês sabem, pessoal, o quanto aprecio a ênfase do pastor Ted Wilson sobre revivamento e reforma, e sua coragem de combater alguns problemas sérios na igreja. Mas mesmo aqui, temos um grande ponto cego. Essa missão, diz ele, continua hoje com o povo remanescente de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sem dúvida, o único propósito da existência da igreja é levar o evangelho ao mundo. A mesma coisa que o pastor Paulsen disse. Tragicamente, temos trocado a missão primária da igreja pela missão secundária, o que faz parecer que estamos no caminho certo, porque estamos realmente tentando concluir esta missão. Nossa missão secundária é levar o evangelho ao mundo. Mas esta tem sido a missão da igreja cristã desde os primeiros dias de sua existência. Quando Jesus disse, leve o evangelho a todo mundo e os batizem. Essa tem sido a missão da igreja cristã desde então. Isso é preciosa verdade. Essa é a verdade que é válida e importante para cada um de nós. Mas Deus chamou o remanescente à existência no final dos períodos proféticos da profecia, significando que Jesus voltaria logo após a conclusão desses períodos. E nós fomos chamados, esta igreja, este corpo, fomos chamados a lidar com o último ataque de Satanás contra o evangelho e o caráter de Deus. Qual é o último ataque? Pode pecadores com natureza caída, que têm mantido hábitos pecaminosos em toda a sua vida, podem eles obedecer a Deus 100% do tempo? O último ataque que ele tem feito contra o plano de Deus. Podem eles guardarem realmente os mandamentos de Deus, como diz o Apocalipse? Quando o santuário se fechar e Satanás lutar com todos os seus esforços contra o povo de Deus, podem eles fazerem isso então? Podem eles serem levados vivos para o céu com exatamente o mesmo caráter que desenvolveram quando estiveram nesta terra? Essa é a questão. Este é o último ataque de Satanás
contra o plano da redenção que Deus iniciou no Jardim do Éden. A última vez que ele irá desafiar a Deus. Então eu acredito que nossa missão principal é simples: deixar que o Evangelho transforme nossas vidas em todos os aspectos, de modo que possamos receber o selo de Deus e experimentemos a chuva serôdia. Acredito que é por este motivo que Deus chamou esse movimento à existência, no qual nenhuma outra igreja teve essa missão ao longo da história. Isso é exclusivo, totalmente exclusivo ao Adventismo. Então Deus pode cessar a intercessão e permitir que o universo veja com seus próprios olhos a batalha final entre Deus e Satanás na vida dos 144 mil. Então, estas perguntas podem ser respondidas. Como prova final de que Deus lidou da forma correta com o problema do pecado e que seu evangelho pode salvar ao máximo. Resumindo, se recebermos o selo de Deus na chuva serôdia, nossa missão é atingida. Mas, por outro lado, se levarmos o evangelho ao mundo e batizarmos milhões e não recebermos o selo de Deus e a chuva serôdia, nós falhamos. Esta é a diferença que quero dizer entre a nossa missão principal e a nossa missão secundária, que tem sido a missão da igreja cristã em todos os 2000 anos. Agora Deus chamou o último movimento à existência por um propósito especial. Esse é o roubo de identidade que penso que está acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Às vezes as pessoas pensam que aqueles que permanecem corajosamente em defesa da verdade precisam de piedade e espírito cristão. Irei compartilhar um pouco de Testemunhos, volume 3, página 293 a 304. O capítulo Moisés e Arão. Tivesse Arão permanecido inabalável a Deus, se tivesse lhes dito que não cederia às suas súplicas, mesmo com sacrifício da própria vida, teria tido influência sobre o povo para prevenir uma terrível apostasia. A calma segurança de Arão em uma conduta errada deu-lhe maior influência com o povo do que Moisés poderia ter tido, em conduzi-los a uma conduta certa e em subjugar sua rebelião. Eles pensaram: se Moisés tivesse sido tão amável e manso como Arão, que paz e harmonia teria prevalecido no acampamento de Israel? Quando Moisés viu a idolatria de Israel, ele lançou por terra as tábuas de pedra e as quebrou. Arão permaneceu mansamente ao lado, suportando a censura de Moisés com louvável paciência. O povo estava encantado com o espírito amigável de Arão e estava desgostoso com a severidade de Moisés. Muitos cristãos professos consideram homens que não reprovam nem condenam o pecado como homens de piedade e cristãos de verdade, ao passo que pensam que aqueles que se levantam ousadamente na defesa do direito e que não cedem sua integridade às influências não consagradas precisam de piedade e espírito cristão. Sua conduta em favorecer o erro e o pecado em Israel custou a vida de 3.000 homens. Agora, essa noite, o que irei fazer nos próximos minutos é analisar francamente algumas coisas que podem estar nos impedindo de receber o selo de Deus e a chuva serôdia em breve, a menos que as corrijamos. Irei começar com algo que não é a coisa mais importante, mas isto é uma questão de que não falamos mais. Encontrei em uma carta novamente da Adventist Review. A questão é modéstia. Uma pergunta importante que devemos fazer: quem estou querendo agradar? Quando a resposta é meu Pai Celestial, a modéstia seguirá um padrão mais elevado em comportamento, aparência, conversa e vestuário, quer seja para a igreja, casa ou trabalho. Veja que a real questão de tudo isso é quem estou tentando agradar. Estou tentando agradar a Deus e dar a Ele glória em todas as áreas? Outra carta excepcional. Esta realmente vai direto ao ponto. Mulheres têm a prova entre os sexos mais difícil na modéstia feminina, comportamento de proteção centrado no próximo. Sou eu guardador do meu irmão? Tirando a sensualidade da beleza, enquanto os homens provam seu mais duro teste entre os sexos,
ao rejeitarem a sensualidade, se eles verdadeiramente olharem para uma mulher apenas como uma preciosa filha de Deus, cuja vida temporal e eterna deve ser protegida e inspirada por eles. Achei que isso foi incrivelmente direto ao ponto. As mulheres têm o desafio de não ser pedra de tropeço para nós homens, que lutamos com esse problema. Foi sempre assim e sempre será. E não torne isso mais difícil para nós, pobres homens. Controlar os hormônios. Nos ajude. Os homens têm o desafio de substituir a cobiça pelo amor ágape por nossas amadas irmãs em Cristo. Porque queremos que vejam o céu também. Temos um desafio. Achei que isso foi bem colocado. Um desafio em ambos os níveis. De proteção de nossos irmãos e irmãs. Alguns de vocês leram os livros de Joey Wheeler? Ele escreveu vários livros. Tem uma coisinha interessante que ele faz. Ele chama culto familiar de Hora da História. Escute o que ele diz. O que tem acontecido hoje é que os pais cristãos adventistas têm se entregado à mídia eletrônica e têm feito disso o púlpito em suas casas. Eles não gastam mais tempo com seus filhos todo dia. Eles não têm mais tempo sagrado disponível, no qual eles podem falar sobre valores com seus filhos enquanto eles crescem. Uma das coisas que Connie e eu descobrimos logo cedo é que se você dá as costas uma vez, seus filhos se voltam para outros conselheiros. E sua chance de fazer a diferença em suas vidas acabou. Me parece que se nós, como igreja, fizéssemos da hora da história o centro das vidas de nossos filhos novamente e ficássemos com eles enquanto descobrem os valores do dia a dia pelos quais irão viver, poderíamos revolucionar o adventismo através desse simples método. Eu acho que ele está totalmente certo. Penso que aqui é a área onde as famílias podem se unir. Diálogos podem ser conduzidos e uma verdadeira ligação pode acontecer. Poderia revolucionar as famílias adventistas. E penso que isso foi muito bem colocado. Anthony Lester é o editor de nossa revista no Amazing Facts. Aqui está o que ele disse em um relatório. A ideia de que nossa igreja está enfraquecendo nossa juventude porque não somos modernos o suficiente? Não é verdade. Meu ponto é dar fim ao argumento de que os jovens deixarão uma igreja simplesmente porque ela não atende aos seus gostos culturais pessoais. Podemos dizer também que se Jesus tivesse entoado apenas música moderna, o jovem rico teria tido uma reação totalmente diferente a ele. Às vezes, não importa como apresentemos a mensagem, ela será rejeitada. Porque Satanás convenceu outros de que o preço é muito alto. Esconder o alto preço do cristianismo por trazer uma capa musical não irá ajudar nada. O que convencerá os jovens e os de mais idade a seguir a Cristo é o nosso amor ágape, a verdade bíblica e a ausência de hipocrisia em nossas vidas. Aproximadamente 60 a 70% dos jovens adventistas estão deixando a igreja na divisão norte-americana. E a taxa de jovem adulto pode ter aumentado em até 20% desde o final dos anos 90. Considerar essa questão como um problema pode ser um eufemismo, dado que mais de 60% do grupo demográfico pós-colegial pode sumir das igrejas adventistas. Isso pode ser considerado como uma crise congregacional. À luz disso, pessoal, mais importante do que nunca é incentivar e enfatizar grupos como GYC, Geração de Jovens para Cristo, e Advent Hope, ou nossas escolas de sustento próprio. É importante para nós darmos um incentivo a esses lugares. Quando isso está acontecendo, o pastor líder do Pacific Union College disse: parece que os jovens adventistas que colocam sua vida de serviço nesta terra como a coisa mais importante que podem fazer agora, acabam valorizando sua fé mais do que aqueles que estão procurando crer na doutrina certa. Acreditar na teologia correta para garantir uma vida após a morte simplesmente não faz sentido. Bem, penso que o que eu acabei de ler é outra tentativa de denegrir a doutrina correta, dizendo que ela não é tão importante, trocando a verdade pelo serviço, ajudando pessoas. Nunca pode haver verdade ou serviço. Os dois estão juntos.
mas por causa da verdade queremos servir, não dizendo que um é o caminho para resolver o problema. Um estudo disse, eu não sei quão preciso é. Jovens adultos irão dar a uma igreja 3 chances, ou a 3 igrejas uma chance. Se eles não encontrarem uma igreja em que se sintam bem e que atenda a essas 3 tentativas, eles irão parar de tentar. Bem, eu espero que isso não seja verdade, porque isso significaria que a verdade não seria a razão pela qual eles procuram lugar para adorar, mas seus sentimentos e como eles se agradam do estilo da igreja. Esta foi uma entrevista com a graduação do Pacific Union College. Aqui está o que ela disse. Eu me mudei para Loma Linda para meu bacharelado em enfermagem. Felizmente tive alguns amigos que me convidaram para visitar sua igreja, Advent Hall. No momento eu estava fugindo de igreja, mas desde então meus amigos continuaram me convidando, ajudando com música. E finalmente resolvi visitar Adventist Hall. No início não me senti confortável, porque achava que as pregações eram muito fundamentalistas para o meu gosto. Sinceramente, o problema não era a igreja ou suas doutrinas. O problema estava no meu ponto de vista. O que acabamos de ouvir aqui? Sua experiência universitária criou preconceito em sua mente contra a verdade adventista. E somente por ter tido amigos tão bons, ela pôde vencer estes preconceitos. Louvado seja Deus pelos bons amigos. Encontre aqueles que irão nutrir sua experiência espiritual. Já que estamos falando sobre a verdade, iremos falar um pouco sobre verdades absolutas. E eu vou compartilhar algo de Clifford Goldstein, que escreve uma coluna na Adventist Review regularmente. Ele diz, é algo para os pensadores seculares argumentarem que a verdade é relativa. Mas ouvir de cristãos os mesmos sentimentos? Como mentiras podem existir sem a verdade? Como 2 mais 2 é igual a 31.007.447. Uma mentira, mas sabe por quê? Porque sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, o 4 é a verdade que torna a primeira afirmação falsa. A maioria concordaria que a afirmação da tortura de bebês seja moralmente justa, como uma afirmação errada. Deveríamos concordar que a afirmação de que a tortura de bebês seja moralmente justa como uma afirmação muito errada, porque eles pressupõem que a verdade existe por trás desta afirmação, que não é moralmente justo torturar bebês. Então a verdade é o que torna o erro em erro. Se não há verdade, então o erro pode ser verdade. Ele diz, como poderia qualquer posição sobre qualquer assunto ser uma mentira ou um erro? Sem as verdades que tornam as mentiras e os erros em erros. Mentiras não podem existir sem verdade. Isso é verdade absoluta e não verdade relativa. Então vamos ver por um momento como as mentiras que se apegam à verdade se manifestam em algumas questões específicas. Aqui está outro artigo, escrito por Andy Nash, na Adventist Review. O título do artigo foi Ninguém chegou perto do melhor autor adventista. De todos os autores adventistas que já conheci em leitura, um permanece acima do restante. Uma garota com uma educação de 3ª série com as limitações do século XIX. Ainda com o incrível nome, sendo a autora americana mais traduzida na história. Todo o devido reconhecimento. Ellen White é diferente. Ela teve um chamado especial de Deus. Mas a obra de Ellen White não é a Bíblia. Ela cresceu em sua compreensão da graça e o amor de Deus. E isto é verdade também. Não há problema em discordar dela, apontar seus erros. Não há problema em limitar seu conselho. Aqueles que leem apenas Ellen White tendem a ser pessoas problemáticas. Bem, esta coluna trouxe algumas cartas para Adventist Review e eu vou compartilhar algumas delas. O título do artigo de Andy Nash, Ninguém chegou perto do melhor autor adventista, foi atraente. E eu estava ansioso para lê-lo, mas infelizmente foi uma descoberta chocante. Descobrir que o artigo que parecia elogiar os escritos de Ellen White estava na verdade destruindo toda a credibilidade de ela ser inspirada pelo Espírito Santo. O artigo diz, não há problema discordar dela, apontar seus erros. Não há problema em limitar seu conselho. Aqueles que leem apenas Ellen White tendem a ser pessoas problemáticas.
Há realmente pessoas que leem apenas Ellen White? Estudos comprovam que aqueles que leem White passam mais tempo lendo a Bíblia, comparado aos que não leem. Isto é verdade. Veja o que ela escreveu sobre seus próprios escritos. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Pessoal, tornar sem efeito significa exaltar enquanto discordar, dizendo coisas boas enquanto ao mesmo tempo diz. Mas isto não é mais importante. Os tempos mudaram ou qualquer coisa. Mais uma carta sobre isso. Uma vez que determinamos que um profeta ou mensageiro é de Deus, então temos que acreditar que as mensagens atribuídas como vindas de Deus são de Deus. Se elas são de Deus, então não podem ser menos importantes do que as dos profetas antigos. Deus não concede dois níveis diferentes de mensagens. Qual é a verdade no que acabamos de ler aqui? Ellen White foi inspirada como uma porta-voz de Deus. E qual é a mentira apegada a essa verdade? Podemos discordar dela. Podemos apontar os erros dela. Podemos limitar os conselhos dela e ainda acreditar que ela foi uma porta-voz de Deus. Vamos ver outra. Este foi um artigo Perspectiva Geral da Teologia. A introdução de nossas crenças fundamentais da Igreja Adventista diz algo como isso. Os adventistas confessam que a Bíblia somente é nossa regra de fé e vida. Agora aqui está o que o autor diz. As verdades bíblicas são eternas. Contudo, as circunstâncias do pensamento e o comportamento das pessoas mudam com o tempo. Ensinamentos bíblicos podem, então, atender às exigências do tempo, tendo um foco diferente ou um nível de importância diferente. Há espaço para mudanças necessárias na compreensão de seus ensinamentos. Então, qual é a verdade? As verdades bíblicas são eternas. Elas permanecem para sempre. Qual é a mentira? Você pode adaptá-las. Você pode mudar algumas delas devido às diferentes circunstâncias. Não precisamos mais ser tão rígidos uma a outra. Esta foi uma carta. Por muitos anos, a adesão de membros na igreja era baseada em uma aceitação pública de 13 votos de batismo. Você conhece e entende os princípios bíblicos fundamentais, ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ordenando sua vida em harmonia com esses princípios? O voto não exigia que o membro cresce nas crenças fundamentais. Ele apenas tinha que conhecer e entendê-las e seguir as práticas exteriores. Que tal essa? O batismo é baseado em nosso acordo com as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mentira? Você pode ser batizado se você entende e concorda com as práticas exteriores. Mas você não precisa necessariamente crer nelas. E se isso não promove hipocrisia, eu não sei o que então. Outra. Uma carta novamente. Eu estou escrevendo sobre um artigo de Chris Blake. Em Cristo não há conservador nem liberal. Duas teologias opostas não podem ser corretas. Apocalipse 3 deixa bem claro que grande parte da igreja de Laodiceia tem uma teologia que os dão uma falsa segurança de salvação. O fato permanece, não importa como são rotulados. Algumas coisas não são negociáveis. Muitas de nossas doutrinas, incluindo alguns dos pilares originais de nossa fé, estão sendo atacadas dentro da igreja. Não pode haver nenhuma harmonia entre essas questões. Se há 100 anos isso foi verdade presente, não pode ser falso hoje. Uma verdade nova não nega ou contradiz uma verdade antiga. Ainda há verdade e erro. Nunca pode haver harmonia entre os dois. Queira-se ou não rotular alguma questão em particular, conservador ou liberal. Uma outra carta. Eu posso sugerir que é bastante apropriado ir além dos rótulos em nossas conversas, mas há um conjunto de problemas reais que são a base de nossas diferenças, que surgem em qualquer igreja. Liberais e conservadores são rótulos muito rudes, mas eles refletem algumas diferenças fundamentais na abordagem e suposições feitas. A palavra de Deus é simples e por todos os tempos. Chamamos isso de conservador. Muitos cristãos gostam de mudar as regras e os mandamentos de Deus e nos tornar ecumênicos, mais acessíveis, mais populares e menos firmes em nossos princípios. Isso é o que chamamos de progressivo. Eu ouvi muito, como você tem ouvido nos últimos anos, sobre união na diversidade. E aqui tem outro artigo na Adventist Review sobre esse ponto. A consolidação de grupos teologicamente contraditórios
cria divisão dentro da igreja. Indivíduos às vezes sentem-se livres para manterem sua membresia, mesmo depois de anularem seu comprometimento original com as doutrinas da igreja. Uma solução prática atualmente tem sido legitimar a divisão resultante, criando duas congregações internas separadas, cada uma com seu próprio culto. Isso tem acontecido em um número de nossas igrejas institucionais, nossas igrejas maiores, um culto conservador e um culto mais progressivo, para que todos possam ficar satisfeitos. E o artigo continua novamente. Qualquer polaridade aumentada entre nós aumenta as chances de que o público fique confuso. Alguns têm se ocupado em implantar novas igrejas sem identificá-las como adventista do sétimo dia. Não é de se admirar que os membros e observadores estão confusos e perplexos. Ellen White apropriadamente descreve nosso dilema. Os que estão de fora dirão: haverá tempo suficiente para crermos como vocês. Quando vocês puderem concordar entre si quanto ao que constitui a verdade. Nosso editor da Review, Bill Knott, escreve o seguinte: se tenho hoje algum temor quanto ao futuro desse movimento remanescente, é o de sermos arremessados pela força e o orgulho de altas vozes a um deserto distópico de cacos e fragmentos, mas para satisfazer sua insistência em ganhar sua verdade, entre aspas. Não significa casualmente romper sua unidade. O único remanescente do qual vale a pena fazer parte é aquele que não se separará por desprezo mundano ou por um comportamento indelicado. O apóstolo apela fortemente ao nosso movimento, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Outra questão que parece ser o grande problema de nossos tempos é o homossexualismo. Eu encontrei um artigo brilhante, escrito por Wayne Blakely na Review. Ele disse: eu não passava tempo em comunhão com Deus. Sua palavra é diálogo com Ele. Eu culpei Ele. Estava com raiva dele, quando eu nem o conhecia. Ele diz: eu posso contar com as duas mãos o número de pessoas que eu conheço que aceitaram ser libertas do homossexualismo. Satanás irá focar nossas mentes nas práticas homossexuais, para que nós não percebamos que a questão vital é completamente independente da orientação sexual. Não vem de modificar apetites sexuais. Dar um apetite sexual por outro não é o mesmo que vir a Cristo. Minha vida foi severamente destruída, mas isso ia mais além do que sexo. A solução para o pecado do homossexualismo é certamente a mesma para qualquer outra tentação ou prática condenada por Deus. O milagre que os homossexuais precisam é o milagre de todos os pecadores. Entrega, deixando o eu de lado e humildemente aceitar o plano de Deus em vez do nosso. Então, enquanto viajamos e enquanto lutamos juntos, vamos encorajar uns aos outros enquanto testemunhamos da graça vitoriosa. Que ninguém abandone Jesus pelos clamores de nossa carne, seja qual for a cruz que tenhamos de carregar. Eu me deparei com um artigo excelente sobre influência pré-natal. Há pouco mais de um século, Ellen White escreveu o livro Health or How to Live. A irritabilidade nervosa e o desânimo manifestado pela mãe irá marcar o caráter de seu filho. Então, em 1954, Ashley Montagu diria: há agora evidência suficiente de muitas fontes para indicar que uma criança ainda por nascer pode ser amplamente afetada pelas mudanças físicas na mãe, em grande parte por ela e por aqueles que estão à sua volta durante sua gestação. Se seu filho será uma pessoa feliz, saudável, amável, temperante ou um neurótico desequilibrado. Ellen White novamente. Muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Mas se a mãe é temperante e abnegada, bondosa, amável e esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. A ciência do bom viver
372-373. Achei isso incrível! Tinha que compartilhar isso com vocês. Eu quero finalizar nos lembrando que Deus ainda está no controle e mostrar que seu poder ainda está disponível através de duas histórias. O pai de minha mãe trabalhava como carpinteiro. Um certo dia, ele estava construindo algumas caixas de roupa que sua igreja estava enviando para orfanatos na China. A caminho de casa, ele colocou a mão no bolso da camisa para pegar seus óculos, mas eles haviam sumido. Quando ele reproduziu mentalmente suas ações anteriores, ele percebeu que seus óculos haviam escorregado de seu bolso sem ele perceber e caído em uma das caixas que ele havia pregado. Seus óculos novinhos em folha estavam indo para a China. A Grande Depressão estava em alta e vovô tinha 6 filhos. Ele tinha pago $10 por aqueles óculos naquela mesma manhã. Meses depois, o diretor do orfanato da China estava de licença nos Estados Unidos. Ele veio discursar numa pequena igreja de meu avô em Chicago. O missionário começou agradecendo as pessoas pela fidelidade em apoiar o orfanato. Tenho que agradecer pelos óculos que vocês enviaram ano passado. Os comunistas tinham acabado de varrer o orfanato, destruindo tudo, inclusive meus óculos. E eu estava desesperado. Meus colegas de trabalho e eu estávamos orando muito a respeito disso. Então suas caixas chegaram. Quando minha equipe removeu a tampa, eles encontraram um par de óculos caído na parte de cima. Quando eu testei os óculos, foi como se eles tivessem sido feitos justamente para mim. Quero agradecer a vocês por fazerem parte disso. E as pessoas ouviram que estavam felizes pelo miraculoso óculos. Ele deve estar confundindo essa igreja, as pessoas pensaram. Não havia nenhum óculos em sua lista de itens para ser enviado para o exterior. Mas, sentado em silêncio no fundo, com lágrimas escorrendo em seu rosto, um simples carpinteiro estava lembrando que o carpinteiro mestre havia lhe usado de maneira extraordinária. Mais uma história. Por muitos anos, a igreja não tinha sido parte da minha vida. Eu nasci em um lar adventista, frequentando a escola da igreja, sendo batizado muito cedo. Quando tinha 18 anos, saí de casa, deixei a cidade e minha vida anterior. Eu gostava de passear especialmente no percurso do Rio Grace. Em uma daquelas estimadas caminhadas, eu sempre notava uma enorme rocha na metade do caminho de entrada para uma casa. Minha curiosidade finalmente conseguiu o melhor de mim. O que me surpreendeu ao ver foi uma gravura na rocha. Um texto bíblico que dizia: "Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão." Gravado junto com as palavras estava uma imagem de uma águia subindo. Isso tocou meu coração e decidi lê-la na minha própria Bíblia. Eu senti que Deus estava falando diretamente comigo, me chamando de volta para a sua casa de adoração. Logo depois me senti impressionado a procurar uma igreja adventista. Com muito receio, finalmente abri a porta da igreja adventista do sétimo dia em Cathlamet. Quando olhei no banner pendurado perto do púlpito, meu texto estava lá. A citação de Isaías 40:31 completa, com uma águia subindo. Depois do culto, eu mencionei o banner para o pastor e perguntei há quanto tempo ele estava pendurado lá. Sua resposta me assustou. Minha esposa o pendurou ali há algumas semanas. Foi mais ou menos o tempo em que vi a gravura na rocha. Eu estava ansioso para ver aquela rocha que havia começado uma maravilhosa mudança em minha vida. A rocha tinha um outro texto bíblico, mas meu texto de Isaías não se via em lugar algum. Até a linda águia subindo havia sido apagada. Eventualmente falei com a mulher que morava na casa da fazenda no final do caminho.
Ela me disse que seu marido tinha colocado a pedra lá com versos bíblicos e uma cruz. Uma cruz? Não uma águia? Você cobriu o texto original de Isaías? Como você conseguiu fazer isso sendo que foi gravado com tantos detalhes? Eu perguntei. O texto que você mencionou nunca esteve lá, mas ele estava lá. O Senhor colocou ele lá só para mim. Se Deus pode gravar 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, Ele pode gravar um texto especial para levar seu filho extraviado de volta para casa. Nosso Deus ainda faz milagres? Ele pode fazer esses milagres por nossa amada igreja remanescente, bem como para nós individualmente. Tudo que eu compartilhei nesta noite é porque eu quero ver-nos cumprir a missão e irmos para casa, para que não fracassemos como Israel fracassou. Com isso entraremos na cidade de Deus, tendo cumprido o trabalho que Deus ordenou fazer. Então eu quero pedir isso em oração. Pai Celestial, apesar de haver algumas dificuldades que enfrentamos, apesar de haver algumas contradições e alguns problemas que precisam ser resolvidos, Pai, nós iremos confiar em Ti, para nos transformar de dentro para fora e transformar nossa igreja como ela necessita ser transformada, para que ela possa realmente cumprir sua missão e seu propósito, e que possamos ser a última geração a ter que viver sob o governo de Satanás neste planeta. E eu te agradeço pelo seu miraculoso poder. E eu confio em sua graça, sua bondade e sua benevolência. No nome de Jesus. Amém. Thank you for coming by tonight. As I said